Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, o eterno, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Como é bom estar reunidos em sua casa e, no nome de Jesus, oferecer a Deus sacrifícios de louvor, ao Deus vivo e eterno. Que Ele receba e se agrade de nós nesta noite. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18. Farei a leitura a partir do verso de número 21 até o último, 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração nesta noite, por meio do teu Espírito Santo, ilumina a nossa mente e frutifica em nosso ser pela palavra verdadeira, viva e eficaz. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para bom entendedor, meia parábola basta. Então, o texto por si só já é muito claro, muito objetivo, e nós não precisaríamos trazer muitas argumentações. No entanto, é necessário fazer algumas conexões deste capítulo completo de Mateus, que é um dos capítulos mais importantes no Evangelho para a vida da igreja. Eu olho para esse capítulo e vejo o capítulo da perseverança do amor. Todo ele está voltado para essa preservação dos laços fraternais, dos laços de amor, da unidade da igreja. Logo no início, os discípulos fazem uma pergunta a Jesus: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus prontamente responde, colocando diante deles uma criança e dizendo que quem não se tornar como esta criança não poderá entrar nos reinos dos céus. Como bem disse o presbítero Marcelo nesta manhã na oração com as crianças são o paradigma para toda a igreja. E Jesus inicia este capítulo mostrando esta referência, este paradigma de uma criança com a qual nós devemos parecer, com as quais nós devemos nos assemelhar. Mas nesta mesma linha, Jesus fala que essas crianças são como pequeninos, e o são,
como também na igreja, nós estamos cheios de pequeninos, recém-nascidos na fé. Aqueles bebês que requerem todo um cuidado especial, uma atenção especial. E fala que terrível coisa é para aqueles por meio dos quais esses pequeninos venham a tropeçar. Que advertência, que chamada de Jesus que deve nos deixar alerta. Ai, por meio de quem vier o escândalo. Esta palavra nos faz pensar e refletir a respeito da responsabilidade que temos uns com os outros. Não somente de nos tornarmos humildes, dependentes como uma criança, mas também do zelo que devemos ter para não ferir os pequeninos, para não colocá-los em risco na sua fé. Jesus também fala a respeito da busca incansável daquela ovelha que se extraviou. Daquele que deixa as 99 seguras no aprisco e parte para encontrar a ovelha extraviada. E não descansa, não sossega, enquanto não a traz de volta em seus braços. E a grande alegria pela ovelha que foi recuperada. E Jesus mostra que no seu reino não há lugar para desistir de ninguém. Todos nós fomos chamados e resgatados por Ele e somos alvos do seu amor e do seu cuidado, da sua vigilância. E Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não há ninguém descartável no reino de Deus. Ninguém pode ser excluído. O pastor busca a ovelha que se perde. Ele persevera no amor e enquanto não a encontra, não volta para o aprisco. Mas ele continua também falando a respeito de como nós devemos tratar aquele que pecou. E ele fala: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É algo até que nós pouco praticamos na nossa vida eclesiástica, nos nossos relacionamentos na igreja. E quantos problemas decorrem da falta de atenção na orientação bíblica a respeito do tratamento que deve receber um irmão que está em pecado. Observem, vai você e ele somente. Adverte-o, exorta-o. Se ele te ouvir, ganhasse a teu irmão. É o primeiro passo da disciplina. Vai até a pessoa. Não espalhe o que ele está fazendo. Não utilize um sujeito indeterminado. Me contaram, eu soube, olha, falaram por aí. Que grave mal nós cometemos na saúde do corpo de Cristo quando nós aceitamos a sugestão do diabo de tratar errado os irmãos que estão no erro, que estão em pecado, ou que supostamente estão no pecado. Vai primeiro até a pessoa. É o princípio da lealdade, da verdade. Vai até ele, argue-o, adverte-o, para que ele se retrate. Se ele não ouvir, aí sim, vai com ele, vai até ele com uma ou duas pessoas, para que se estabeleça o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, conforme prescrito em Deuteronômio, para que eles verifiquem o seu empenho, a sua motivação, a sua intenção de retratação, de restauração. Não fazemos isso. Mas se ele ainda se recusar, não atender, diz-o à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, aí sim, é um processo de exclusão, porque é empedernido, coração endurecido, rebelde, recalcitrante. Só então você o afasta para não prejudicar o corpo, não contaminar, porque aquele que não se deixa advertir não é filho de Deus. E então vem a pergunta que nós lemos, não é? E que segue a parábola também lida. Meus irmãos, uma palavra ou silêncio, uma atitude ou a falta de atitude, um gesto, um olhar, são múltiplas as maneiras pelas quais nós podemos ferir, magoar alguém, como também podemos ser feridos e magoados nesses nossos relacionamentos. E, consequentemente, porque são múltiplas, essas maneiras de provocar um dano no outro está relacionado com todas as nossas
relações afetivas, com todo o nosso círculo social, irmãos consanguíneos, pais e filhos, cônjuges, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, irmãos da igreja. Todas essas relações estão sujeitas a essas tempestades que nos afastam, que nos isolam, que nos ferem, que nos machucam, que nos decepcionam. E todos nós, então, estamos sujeitos, propícios, vulneráveis a provocar e sofrer danos por uma palavra precipitada, por um ato impensado, por uma crítica, pela indiferença, pela indisposição, pela frieza, enfim. Vocês certamente se lembrarão de muitas outras maneiras pelas quais até você mesmo tenha sido decepcionado por alguém ou tenha decepcionado alguém. Mas, independente das múltiplas maneiras, existe uma que não é opcional, mas que é obrigatória para curar todas elas. Não somente curar, mas nos amadurecer a ponto de evitá-las. É o perdão. E como eu disse no início, esta parábola é muito clara e objetiva. Ela se explica a si mesmo. Somos indesculpáveis diante da clareza do ensino de Jesus. Quando Pedro, considerando todo o contexto anterior montado por Mateus aqui neste evangelho, ouve as palavras de Jesus a respeito da insistência, da perseverança no perdão, na reconciliação, ele pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro estava sendo muito generoso, porque para o judeu o número 7 indica um número de perfeição. Há aqui um sentido de relacionar essa numeração com o que ele quer perguntar a Jesus, e Jesus responde rapidamente: olha, não te digo que até 7 vezes, mas até 7 vezes 10 vezes 7. Porque se 7 é número de perfeição, 10 é número de completitude. E se você multiplica o que é perfeito para o que é completo, você ainda multiplica novamente pelo que é perfeito. E na nossa matemática rápida, consultando a tabuada, dá 490 vezes, literalmente. Mas isso seria muito pouco para pelo menos um ano de vida nas nossas relações. E é claro que Jesus não está falando que nós devemos contar 490 vezes por um perdão concedido a alguém que nos fere. Mas Jesus está falando que isso não se conta, que é infinitas vezes, que são muitas vezes, que são incontáveis vezes. Resumindo, que você tem que perdoar sempre. Talvez aqueles discípulos tenham se entreolhado porque que coisa difícil Jesus falou, como é difícil perdoar, nós sabemos disso. E no registro do evangelista Lucas, ele acrescenta uma frase dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. De fato, é necessário fé para perdoar. Mas Jesus esclarece então por que devemos perdoar sempre. E ele o faz através da parábola de um rei que resolve ajustar conta com seus servos. E traz um ali que tem uma dívida muito alta, que lhe devia 10.000 talentos. Ele não tem como pagar. É uma dívida impagável, absurda. Mas aqui não há um detalhamento de como ele contraiu essa dívida. O certo é que ele precisaria ser vendido, a sua esposa, os seus filhos, os seus bens, para quitar a dívida. Mas, na verdade, vendê-los não seria suficiente para compensar o débito. 10.000 talentos. Este homem cai, prostrado diante do seu rei, e diz: sê paciente comigo e tudo te pagarei. É óbvio que não tem como pagar, vocês verão mais à frente. Mas ele se prostra, não tinha realmente condições. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e
perdoou-lhe a dívida, quitou a dívida com ele. Saindo dali, ele se encontra com o seu conservo, que ele devia 100 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um operário, também conhecido como peão. Um denário, um dia de trabalho. Então, esse conservo devia a ele mais ou menos 4 meses de trabalho. Um talento valia 6.000 vezes um denário. Depois em casa você faz e multiplica, não é, essas contas e faz a comparação. Ele devia 10.000 talentos, trabalharia toda a sua vida e ainda que não gastasse o dinheiro que recebeu ao trabalhar, não pagaria a sua dívida. Uma dívida impagável. E ele se encontra, e foi perdoado, mas ele se encontra com seu conservo que lhe deve 100 denários, que em 4 meses, com algum esforço, ele pagaria, restituiria, e ele não se compadeceu. O seu conservo imitou os seus gestos, poderia ter tocado na sua memória. Eis aí um instrumento precioso, para o bem ou não, no ato de perdoar a memória. Porque é muito fácil, nós costumamos dizer que perdoamos, mas não esquecemos. Aquilo ali poderia ter tocado em sua memória, porque o conservo repetiu a mesma atitude dele. E como aquelas coisas que nos fazem reviver certos momentos, não é como um flash, um remaker, nós poderíamos simplesmente lembrar, eu estava assim agora há pouco, por muito mais. Mas ele não perdoou a dívida daquele conservo e mandou prendê-lo. Estava até no seu direito prendê-lo. E, no entanto, algumas pessoas viram e se entristeceram muito, sabendo o que se passara. E foram contar ao Senhor, dizendo, olha, aquele servo que o Senhor perdoou toda aquela dívida, acabou de mandar prender alguém que lhe devia 100 denários. E então aquele homem é chamado de volta, é lançado na prisão, entregue aos verdugos, que eram torturadores utilizados pelo governo para fazer com que a pessoa pagasse, saudasse uma dívida. E ele sofreria aquilo até pagar a sua dívida, ou seja, morreria e não conseguiria se livrar daquele castigo. E então fala, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por que devemos perdoar sempre? Por que devemos perdoar a quem nos tem ofendido? Porque nós, nesta parábola, somos este primeiro devedor. Nós, nesta parábola, somos aqueles que têm para com o Rei, Deus, uma dívida impagável, um débito que nós, ainda que trabalhássemos a vida toda, jamais poderíamos saldar. Este Rei é o Senhor que veio fazer revista à sua contabilidade eterna nos nossos débitos espirituais e nos colocou diante dele e nos denunciou a dívida. E nós simplesmente não temos como pagar. Quebrantados, humilhados, impotentes, só resta clamar. E Deus então, de forma magnífica, maravilhosa, misericordiosa, por meio de Jesus, salda a nossa dívida. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A sua dívida impagável foi perdoada em Cristo Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Também fala que o salário do pecado é a morte,
E esta quitação deste salário foi paga por Jesus, no meu e no seu lugar. Talvez alguém lhe deva 100 denários. Tenha lhe ferido cruelmente. Talvez alguém lhe deva mais do que 100 denários. Lhe traiu. Seu coração não sossega, não esquece, não perdoa, mas ainda que essa dívida seja maior que 100 denários, ela nunca será o mesmo valor da dívida que você tem para com Deus. O maior dano que alguém puder me provocar, ainda assim, é incomparavelmente menor do que a minha dívida para com o Deus eterno, santo, infinito, justo, que me criou e para o qual eu virei as minhas costas, diante do qual contaminei as minhas mãos, perante o qual os meus pensamentos vis transitam claramente, abertamente. A minha dívida, a sua dívida era impagável. E foi essa dívida que Deus perdoou em Cristo Jesus. Ele não mediu esforços. Jesus Cristo se humilhou sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. No Getsemane clamavas: meu Pai, afasta de mim este cálice. Pensando na extrema angústia, no peso, na dor, no sofrimento do pecado, meu e seu, que estava sobre os seus ombros, suava sangue. Afasta de mim este cálice. Era o clamor do Deus que se fez homem, que se encarnou, que veio sofrer no meu lugar. Mas segue a oração do homem Deus, mas cumpra-se a sua vontade. Nesta hora ele não pensou em si mesmo, pensou em mim e em você, porque para nós não haveria outra solução, para nós não havia outro meio de pagarmos a dívida, que ele agora se encaminhava para pagar na cruz. E resolutamente, voluntariamente, se levantou e foi traído, entregue, humilhado, morto e sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, porque ele expôs aquele escrito de dívida que era contra nós, contra eu e você, para dizer: vocês foram perdoados. Eis a razão pela qual todos nós devemos perdoar sempre. Não há como contabilizar. Mesmo porque, como eu disse no início, tanto eu sou ferido, como eu posso ferir. Tanto eu preciso perdoar, como preciso pedir perdão. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Meus queridos irmãos, as nossas fragilidades humanas nos permitem, nesse diário convívio, nesse constante bater-se, chocar-se uns com os outros como as pedras nos leitos dos rios, a nos ferirmos. Uns são mais sensíveis, outros são duros demais. Uns são muito emotivos, outros são muito frios. Personalidades diversas, jeitos muito diferentes, mas todos pertencentes ao mesmo reino, ao mesmo corpo. Todos, indistintamente, compareceram diante do rei que lhes perdoou a dívida. E agora estão saindo de lá, perdoados, para se encontrarem nos seus muitos relacionamentos
os que porventura lhes devem 100 denários. Até quantas vezes preciso perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Não. Não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoe sempre. Perdoe sempre. Todo e qualquer motivo, qualquer dano, do menor ao maior. Não deixem as feridas abertas, mal curadas, maltratadas. A memória traz de volta, nos faz reviver todo o mal sofrido. Só o perdão pode curar. É como uma ferida que, quando está perto de cicatrizar, nós provocamos novo ferimento, trazendo à memória a imagem do outro, para nos fazer lembrar que precisamos continuar odiando-o, que precisamos continuar isolando-o, que precisamos fazer de conta que ele não existe. E muitas vezes Deus provoca a situação, coloca ele do lado de você no banco, usa um inocente na situação para convidar os dois a irem ali à frente, e você faz questão de alimentar o ressentimento, a mágoa, a queixa com combustível para que ele não se extinga. Por isso que a igreja precisa ser tratada. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos entender que nós fazemos a oração do Pai Nosso condicionando o perdão divino ao nosso ato de perdoar. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Deus estabelece o paradigma do perdão, que é Ele mesmo. No livro de Miqueias, capítulo 7, o profeta diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Deles não se lembrará. Não é uma amnésia divina. Isso quer dizer que Deus não traz em consideração o que já foi perdoado. Não renova a ferida. Ele trata, cura e a esquece. Este é o paradigma pelo qual nós devemos medir as nossas atitudes, curar os nossos relacionamentos. Palavras precipitadas, imprudentes, críticas duras, inapropriadas, indiferença. Quantas coisas nos magoaram? Não sei. Quantas histórias nós temos aqui distribuídas neste salão? Histórias tristes. Não importa. São 100 denários. Somando tudo, são 100 denários para quem deve 10 mil talentos. Existem pessoas, eu gosto de pensar que talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando pela internet, não é necessariamente porque estão doentes, enfermas, ou porque estão conhecendo a igreja, estão em outras localidades, mas talvez a gente encontre aí, por trás da tela deste computador. Parece que a gente está falando sozinho, né? Mas eu sei que tem gente ali me assistindo. Pelo menos um, né? Talvez você não esteja aqui agora porque não aprendeu a perdoar. Porque ao vir aqui, você não tenha que ficar mirando o monitor de um computador, mas olhar nos olhos daquele que um dia te fez muito mal. Ou talvez de alguém a quem você fez mal, e que você, quando entra, o olhar daquela pessoa diz que continua lembrando do que você fez. Mas talvez aqui no silêncio deste auditório, do meu lado direito ou do meu lado esquerdo, vidas não se cruzam mais,
por ressentimentos, por mágoas, por provocações, por agressões. Quantas pessoas chegarão diante do rei no último dia, tentando se justificar que ficaram fora da igreja porque o pastor falou isso, porque o presbítero agiu assim, porque o diácono mandou isso, tantas coisas. E Deus lembrará a ele dos 10.000 talentos, comparados aos 100 denários. Meus irmãos, agora é com vocês. Todos nós, sem exceção, temos a obrigação de perdoar a quem nos tem ofendido. Todos nós, sem exceção. Como há uma mutualidade, haverá a reciprocidade. Mas você precisa levantar-se e tomar a iniciativa de retratar-se com quem quer que seja. Não é uma opção. Aquele que não perdoa está pecando. E porque peca, precisa de perdão. Que Deus perdoou, mas que agora nos condiciona a que aprendamos a perdoar. Veja a relação. Nós precisamos obedecer a palavra e fazer aquilo que nos leve em direção ao outro. Seja perdoar, seja pedir perdão. Vocês não estão vendo, mas diante deste local, onde nós dominicalmente prestamos culto ao Senhor, estão entulhadas uma grande quantidade de ofertas trazidas ao Senhor e que ficam aqui jogadas, porque se nós não nos reconciliarmos primeiro com o irmão, esse sacrifício é vão, vazio, sacrifício de tolos. Vamos remover esses entulhos da nossa vida. Vamos desembaraçar os nossos pés. Vamos aprender a perdoar. Vamos orar para que Deus nos ensine, para que Deus mova o nosso coração, para que Deus cure as nossas relações, para que Deus trate as nossas feridas. Precisamos aprender a perdoar. Essa é a palavra que Deus tem para o seu coração. Eu quero concluir lendo uma canção que diz assim: a gente carrega por vezes no peito histórias e brigas vividas lá atrás. O tempo não cura a ferida sem jeito, e mágoa profunda nem morte desfaz. Às vezes no peito a gente carrega os sons do passado, as vozes de então. A dor de uma frase ferina nos cega, nos fisga e nos cerra, calando a canção. São dores, são marcas, amores e mágoas. São plantas que o sol nem deixou florescer. São rios poluídos, são fontes sem água, lembranças amargas, quem dera esquecer. Mas toda essa dor foi sentida por Cristo, e as nossas tristezas levou sobre si, marcado e ferido, qual nunca foi visto, na cruz do suplício sofreu tudo ali. Por isso ele sabe das dores tão nossas, das marcas de fogo que o tempo deixou, conhece as lembranças doídas e as fossas, tomou nossas dores e mágoas levou, e em troca nos deu o perdão que nos cura, o amor que alivia e a fé que refaz, moldou nossas vidas em nova figura, plantou-nos para sempre no abrigo da paz. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidá-los a uma só voz, orarmos juntos a oração do Pai Nosso. Bendito seja o Senhor nosso Deus, porque para dizermos que nós precisamos do perdão, como nós temos perdoado, esta oração inicia-se com um Pai Nosso. É quem nos possibilita esta verdade, esta realidade.
É Ele quem nos trata, quem nos cura, quem nos perdoa. Oremos todos juntos a uma só voz a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.